Salmo 61, vou ler para vocês hoje, mas é só o versículo 1 ao 4 e o versículo 8. Eu não vou ler ele inteiro, ele vai do 1 ao 8, mas eu vou ler para vocês, que eu estava orando hoje de manhã e Deus me deu esse Salmo 61, que ele tem o título Oração pelo Rei. E eu orei, e aí o Senhor me deu falou comigo muito no capítulo 1, 2, o 3, o 4, e eu terminei lá completando no 8. Eu vou passar para vocês esse salmo, que sempre eu gosto de postar uma palavra, um salmo, não é uma pregação, eu vou postar o que Deus falou comigo através desse salmo, que, igual eu falo para vocês, eu não sei pregar, eu não tenho teologia assim para pregar igual o pastor, que os pastores hoje pregam muito bem, Deus usa muito, né? Então, assim, eu vou falar o que o Senhor tem falado comigo, falou comigo nessa manhã, e eu quero passar para vocês, porque às vezes também vocês lendo, o Senhor vai falar com vocês também de outra maneira, não da maneira como Ele falou comigo. Então, abra o seu coração nessa tarde e recebe esse Salmo 61, esses versículos que eu vou passar para você agora nessa tarde, tá? Eu vou começando a ler. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. O versículo 1, aqui, o salmista, ele já começa falando com o Senhor assim: Deus, ouve a minha oração, a minha súplica. Eu olho assim, eu compreendi assim de manhã, fiquei pensando, né? Deus falando com a gente orando ali, você falando com o Senhor da sua maneira, né? É como que a gente chegasse igual esse salmista e falasse assim: Deus, hoje o Senhor ouve a minha oração, o Senhor atende a minha súplica, e ali você expõe para o Senhor a sua necessidade, como eu expus a minha, como eu entreguei meu dia, assim você expõe ao Senhor. Então ali a gente vê o salmista pedindo primeiramente para o quê? Para Deus ouvir, para Ele atender. E muitas vezes nós temos que pedir para o Senhor para que Ele nos ouça, para que Ele nos atenda. E também, eu pensei comigo assim, e que também nós ouça o que Ele quer falar. Quer ver? Você para um pouco, você para assim por um tempo, você medita, quando você lê a palavra de Deus, é como que você vê Deus falar com você. Às vezes você não tem uma palavra para você orar ou falar com Deus. E o que Deus te dá ali é um salmo, é uma canção, até uma canção Deus dá como uma oração. Então, toda vez que você for orar, que você for meditar, que você terminou sua oração, que você já fez sua oração primeiro, né? E você ali falou: Senhor, fala comigo através da tua palavra, e Deus falando. Ouça, né, também o que Deus tem para falar, que Ele quer falar com você. E o salmista ali, ele orando, ele falou: Senhor, atende a minha súplica. É como que falasse assim: tem misericórdia de mim, né? Porque nós não somos merecedores. Deus faz pela misericórdia dele, mas não que nós mereçamos. Ele faz porque Ele nos ama e porque Ele é misericordioso. No versículo 2, continuando, o salmista fala assim: desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Amém. O que ele fala aqui? Desde os confins, desde o início, ele orava sempre. Ele clamava ao Senhor.
E ele falava assim, na tristeza do coração dele, no abatimento ali do coração dele, ele pedia a Deus que o levasse o quê? Até ele. Porque quando ele fala aqui, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, essa rocha é Deus. Então, e ele o quê? Deus, ele está acima de nós. Nada se compara a ele, nada se compara a Jesus. Porque eles são um só, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, nada se compara a ele. Então, ali, a gente vê o salmista falando assim, leva-me para a rocha, né? Que é mais alta do que eu. Aí eu parei e fiquei pensando assim comigo, assim. Tem hora que a gente pede, leva-me, Senhor. Faz-me chegar mais perto do Senhor, Deus. Para que eu possa compreender o que o Senhor está falando. Tem vezes que você não sabe o que Deus está falando. Tem vezes que você fica em silêncio, você procura, principalmente quando a gente está sozinho, que você está assim naquele silêncio falando com Deus. Você faz igual esse salmista, você quer clamar, você quer ouvir Deus ali naquela situação sua, naquele abatimento, com aquele coração assim cheio ou angustiado, e você quer ouvir, você quer chegar ali perto daquela rocha que é Deus. Então, por isso que é importante, quando a gente assim se sente, que a gente sente, quando a gente se sente angustiado, quando a gente se sente assim abatido, é importante a gente tirar aquele tempo, não ficar ali pensando, mas chegar ali, orar, falar, se achegar o quê? A rocha, que é Deus. No 3 ele continua, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. E assim eu no tabernáculo, e assim eu no teu tabernáculo estarei para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Então, a gente vê aqui o salmista procurando o quê? Um refúgio. E qual que é o refúgio? É Deus. E quando ele fala aqui, pois tu me tens sido, no versículo 3, tu me tens sido refúgio forte e torre forte contra o inimigo. Esse inimigo pode ser o diabo, pode ser os seus problemas, pode ser a situação que você está passando e você procura o refúgio aonde? Em Deus. Então ali o salmista, ele procura o quê? A rocha, ele fala para Deus o levar até ele. É que nem nós pedimos para o Senhor nos levar ali, quando nós está naquela situação, nós pedimos para que o Senhor nos leve até ele. E no 4, o pessoal ainda fala assim, assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas, eu me abrigo. Então ali o salmista fala que ele se sente mais seguro ali, naquele abrigo de Deus, naquele esconderijo dele. E assim a gente se sente mais protegido, mais amparado, mais em paz quando nós buscamos esse abrigo de Deus. E pulando para o 8, para terminar, assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Então assim, ele termina glorificando a Deus, né? E pedindo a Deus para ser o abrigo, para ser o esconderijo, para ele estar debaixo das asas dele. Bem assim temos que ser nós, buscar a estar nesse abrigo, nessas asas, debaixo das asas do Senhor e glorificando, para poder que nós passe por todas as nossas lutas, por todos os nossos problemas, estando ali com Deus sendo a nossa rocha e nosso abrigo, e nós ali debaixo do esconderijo dele, das asas dele. Amém? Que Deus te abençoe.